gente! Hoje vamos fazer a dedução completa do zero da identidade de Euler. Para quem não conhece, a identidade de Euler é essa equação aqui. Que para muitos é a mais bonita da matemática. Vamos demonstrar como que chegaram nessa conclusão. Primeiro, vamos ter que entender uma coisa chamada série de Taylor. Mais especificamente, série de Maclaurin, que é um caso específico da série de Taylor. Para isso, a gente pega uma função f de x, que é uma função polinomial, que tem essa característica aqui. A0 vezes x elevado a 0, A1 vezes x elevado a 1, A2, x ao quadrado, mais A3, x ao cubo, mais A4, x a 4, e assim por diante. X elevado a 0 é 1, então vai ficar A0 mais A1, x elevado a 1 é x, mais A2, x ao quadrado, A3, x ao cubo, A4, x a 4, e assim por diante, né? Vou colocar até o 5. A gente pode escrever essa função sendo o somatório de AN vezes x elevado a n, com n indo de 0 até infinito. Vamos guardar essa informação. Por que essa função é interessante de ser estudada? Eu vou mostrar agora, né? Mas, resumindo, ela pode ser escrita, em vez de em função de AN, em função de sua derivada enésima, no ponto zero. Isso vai ser muito útil para a gente expandir funções, que eu já vou explicar o que é isso. Quando a gente pega a derivada primeira dessa função, olha o que acontece. Derivada de uma constante A0 é 0. A1 vezes x, A1. A2x ao quadrado, 2. A2x. A3x ao cubo, 3. A3x ao quadrado. A4x à quarta, 4. A4x ao cubo. A quinta x à quinta, 5. A5x à quarta. E assim por diante. O próximo seria 6. A6x à quinta. E olha o que acontece. A derivada primeira no ponto zero vai ficar sendo apenas A1. Porque todos os x aqui, que todo o resto acompanha x, vai zerar. Então, a gente tem que a derivada primeira é A1. Derivada segunda de x. A1 é constante, fica 0, vai ficar 2. A2 mais 3 vezes 2 vezes A3 vezes x, mais 4 vezes 3 vezes A4 vezes x ao quadrado, mais 5 vezes 4, A5x ao cubo, e assim por diante. Então, o próximo seria 6 vezes 5, A6x ao quadrado. E no ponto zero, ia ficar só 2 a 2, porque todo o resto acompanha o x e ia zerar. A terceira derivada dessa função. Vai ficar 2 a 2 é constante, vai ficar 3 vezes 2 a 3, mais 4 vezes 3 vezes 2 a 4x, mais 5 vezes 4 vezes 3 a 5x ao quadrado, e assim por diante. Aqui no ponto zero, vai ficar só 3 vezes 2 a 3, que a gente escreve 6 a 3, porque todo o resto aqui, ó, vou até marcar aqui, ia zerar por causa do x. Ia ficar vezes 0, ia dar tudo 0. Vamos fazer até o 4. Quarta derivada de x. Constante, ia ficar 4 vezes 3 vezes 2 a 4, mais 5, 4, 3, 2 a 5x, e etc. Aqui no ponto zero, isso daqui tudo ia ficar 0. Ia ficar só 4 vezes 3 vezes 2 a 4, que dá 24 a 4. Vocês concordam que quando eu falo 3 vezes 2,
eu também estou multiplicando 1 aqui, que não aparece porque não muda nada. Aqui é 1 a 1, 2 vezes 1 a 2, 3 vezes 2 vezes 1 a 3, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que não muda nada, a 4. E o que é isso? É um fatorial. Por exemplo, se eu tenho 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim por diante, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever, ó, que a primeira derivada no ponto zero é 1 fatorial a 1. A segunda derivada no ponto zero é 2 fatorial a 2. A terceira derivada no ponto zero, terceira derivada no ponto zero é 3 fatorial a 3. Quarta derivada aqui no ponto zero, ó, f de 4 no ponto zero, é 4 fatorial a 4. Esse que é o padrão. É por isso que essa função é interessante de ser estudada. Porque aí a gente percebe que a derivada enésima no ponto zero é sempre n fatorial a n. Se a gente fosse pegar a décima derivada no ponto zero, ia ser 10 fatorial a 10. Sendo a 10 o coeficiente aqui da nossa função. Então, é interessante porque esse AN aqui, como a gente viu, a gente pode escrever a função sendo o somatório de AN vezes x elevado a n do zero até o infinito. Só que esse AN a gente pode escrever em termos da derivada. Ó, AN, se a gente passar esse n para o outro lado dividindo, a gente tem que é a derivada enésima no ponto zero dividido por n fatorial. A nossa função f de x era o somatório de n igual a zero até o infinito de AN vezes x elevado a n. AN vezes x elevado a n. Só que quem é a n? A n é a derivada enésima no ponto zero dividido por n fatorial vezes x elevado a n. Então, a gente pode escrever a nossa função dessa maneira. E por que isso é legal? Porque isso daqui é justamente polinômio de Maclaurin. Aí a gente não precisa saber esses coeficientes aqui, só a derivada da função, né? Esse polinômio de Maclaurin, ele vem do polinômio de Taylor, que é uma forma mais genérica de escrever a mesma coisa. O polinômio de Taylor, que a gente escreve PNC aqui, em que se é um número qualquer, é f de c mais a primeira derivada no ponto c vezes x menos c. Isso daqui tudo está dividido por 1 fatorial, mas não precisa aparecer, porque a gente sabe que 1 fatorial é 1. Mais derivada segunda no ponto c de x menos c ao quadrado, dividido por 2 fatorial, mais a derivada terceira no ponto c, x menos c, isso tudo ao cubo, dividido por 3 fatorial, e assim por diante. E isso daqui é Taylor, é o polinômio de Taylor. E o polinômio de Maclaurin acontece quando o c é igual a zero. Então, quando a gente pega o polinômio em torno do ponto zero, a gente tem f de zero mais a derivada primeira no ponto zero vezes o c é zero, então vai ficar só x, derivada segunda no ponto zero de x menos c, que é zero, x menos zero ao quadrado vai dar x ao quadrado dividido por 2, mais a derivada terceira no ponto c, x ao cubo dividido por 3 fatorial e etc. Que foi exatamente o que a gente escreveu aqui, né? Vai somar do zero até o infinito a derivada dividido por n fatorial vezes o x elevado ao n. É exatamente isso daqui, ó, esse somatório. E isso daí é importante, porque a gente consegue expandir funções. O que é expandir funções? A gente escreve essas funções como um somatório. É elevado a x, por exemplo. Que se a gente assumir que f de x é elevado a x e botar nessa formulazinha aqui, a gente consegue achar elevado a x como um somatório de várias outras funções de x. E isso facilita muito certas contas. Vamos brincar de expandir funções agora. Vamos pegar f de x
sendo e elevado a x. Então, a gente tem que saber quem é f de 0. Ou seja, e elevado a 0, que é 1. Agora, a gente também tem que saber a primeira derivada no ponto 0. Só que a derivada de e elevado a x continua sendo sempre e elevado a x. Então, no ponto 0 vai ficar e elevado a 0, que vai dar 1. E a segunda derivada também vai dar 1. Sempre vai dar 1. Vai ser sempre e elevado a x, que não muda a derivada. E no ponto 0, é elevado a 0 que dá 1. Então, todas essas coisas aqui, ó, vão ser 1. F de 0 é 1, a derivada no ponto 0 é 1. E todo o resto de derivada no ponto 0 é 1. Então, a gente vai ter que e elevado a x é 1 mais 1 vezes x, mais x ao quadrado dividido por 2 fatorial, x ao cubo sobre 3 fatorial, x à quarta sobre 4 fatorial, x à quinta sobre quinta fatorial e vai para o infinito isso daqui. Então, a gente pode escrever e elevado a x como essa função. Vamos supor que eu quero saber e ao quadrado. E eu não sei o valor exato de e, não sei, como eu falei, e a gente pode botar aqui 4 dividido por 2, 2 ao cubo 8 dividido por 6. E quanto mais a gente botar, quanto mais valores a gente botar aqui, mais a gente vai chegar na aproximação de quanto é ao quadrado. Então, é muito interessante para isso que servem as expansões. Bom, o porquê que eu fiz de e elevado a x? Porque ela se relaciona com o seno e o cosseno. E a gente já vai ver isso, ó. Vamos fazer agora f de x igual a seno de x. F de 0 é seno de 0, que é 0. A primeira derivada de seno é cosseno. No ponto 0 é 1. A segunda derivada é menos seno de 0, que é 0, continua sendo 0. A terceira derivada no ponto 0, agora de menos seno, vai passar para menos cosseno. No ponto 0, vai dar menos 1. E a quarta derivada de menos cosseno vai ficar seno de 0, que vai dar 0. E aqui começa a repetir, né? Porque aí vai ficar seno, aí vai passar para cosseno de novo, seno. Então, a gente sempre vai ter essa ordem. A gente pode escrever seno de x sendo o seno de 0, que é 0. Primeira derivada vezes o x vai dar 1 vezes o x. Segunda derivada não tem, é 0. A terceira derivada é menos 1, então vai ficar menos 1, x ao cubo dividido por 3, fatorial. A quarta derivada é 0. Aí a quinta derivada vai voltar a ser 1, né? Depois do 0 vem 1 de novo, vai ficar nessa ordem, 0, 1, 0, menos 1. Então, a quinta derivada vai ser mais 1, mais x à quinta dividido por 5 fatorial. Sexta derivada vai voltar a ser 0. Sétima vai voltar a ser menos 1, vai ficar menos, assim, e assim por diante. Então, a gente percebe, vou até tirar aqui, vou botar logo menos x ao cubo. Então, a gente percebe o quê? Né? Que começa aqui no x, né? A gente pode escrever seno de x sendo x, menos x ao cubo, mais x à quinta. Então, só tem expoentes ímpares e sempre vai alternando sinal. Começa com positivo, negativo, positivo, negativo. O próximo seria positivo, qual? 8 não tem que é par, então seria mais x à nona dividido por 9 fatorial, menos x a 11 dividido por 11 fatorial. O próximo, mais x a 13 dividido por 13 fatorial, e assim por diante. Vocês vão ver que o cosseno vai ser o contrário. Vamos escrever aqui o cosseno. F de x igual a cosseno de x. A gente vai ter que f de 0, que é cosseno de 0, que é 1. Primeira derivada de 0, menos seno de 0, 0. Segunda derivada de 0, menos cosseno de 0, menos 1. Terceira derivada de 0, seno de 0, 0. Quarta derivada de 0, cosseno de 0, 1. Voltou aqui pro início, né? Então, a gente vai ter o quê? Começa com 1, depois fica 0, menos 1, 0, né? Fica 1,
0 menos 1, 0, e fica nisso infinitamente. O cosseno pode ser escrito como? Primeiro, cosseno de 0, que é 1, mais f' de 0 é 0. Então, vai ter 0 vezes x mais. Vamos lá para a segunda derivada, que é menos 1, x ao quadrado sobre 2. A terceira derivada volta a não ter, mais quarta derivada volta a ser mais 1, x à quarta sobre 4. Quinta não tem, volta a ser 0. Depois volta a ser menos 1, então, sexta. E assim por diante. O que a gente consegue perceber? Que o cosseno começa em 1, menos x ao quadrado, 2 fatorial, mais x à quarta, 4 fatorial, menos x à sexta, 6 fatorial. O próximo seria mais x à oitava, 8 fatorial, e etc. Então, o cosseno, assim como o seno, vai alternando, né, a função entre positivo e negativo. Porém, diferente do seno que já começava aqui no x, ele começa no 1 em vez do x, e sempre são os expoentes pares no x. X ao quadrado, x à quarta. E o e elevado a x tem todos. Qual é o problema do e elevado a x? É o sinal, que não tem como encaixar o seno com o cosseno por causa do sinal. Mas vocês percebem que os números são os mesmos. E aí que vem Euler observar isso e ter uma sacada genial. Porque ele lembrou da identidade imaginária i. Porque i ao quadrado é menos 1. E sempre também oscila. I elevado a 1 é i. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo, menos i. I à quarta é 1. E a quinta volta a ser i. E fica oscilando nisso. Por isso que em vez de botar x, a gente pode botar aqui x é i vezes alguma outra variável. Botar x aqui ia ficar muito feio, muito confuso. Então, eu vou botar θ. Geralmente todo mundo usa θ. Por quê? Porque seno e cosseno são medidas de ângulo. E a gente está relacionando e elevado a x com isso, né? Então, vamos chamar e elevado a x de e elevado a iθ, onde o x vai virar iθ. E vamos ver o que isso vai dar. A gente sabe que e elevado a x é essa função aqui. Então, vamos tratar agora e elevado a iθ. Vai ficar 1 mais x, que agora é iθ, mais x ao quadrado, que agora é i ao quadrado, θ ao quadrado dividido por 2 fatorial, mais i ao cubo, θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais i à quarta, θ à quarta dividido para 4 fatorial, e assim por diante. Tá muito bagunçado isso daqui, gente. Mas vamos lá. E elevado a iθ, então, vai ser o quê? 1 mais iθ mais i ao quadrado menos 1. Menos 1 θ ao quadrado dividido por 2 fatorial. I ao cubo é menos i, então vai ficar menos i θ ao cubo dividido por 3 fatorial. E a quarta é 1, então isso aqui vai ficar 1, então vai ficar mais θ à quarta dividido por 4 fatorial. E a quinta? E a quinta volta a ser i, então vai ficar mais i θ à quinta dividido por 5 fatorial. E a sexta? E a sexta é i ao quadrado vezes i à quarta. I à quarta é 1, isso aqui é menos 1, então i à sexta é menos 1, vai ficar menos θ à sexta sobre 6 fatorial. E a sétima é menos i, θ à sétima, 7 fatorial, e assim por diante. Tá. O que a gente pode perceber? Que sempre tem esse i aqui, a gente consegue botar ele em evidência. Então, vamos primeiro escrever aqui, ó, os que não tem i, que é 1 menos θ ao quadrado 2 fatorial, mais θ à quarta sobre 4 fatorial, menos θ à sexta sobre 6 fatorial, e assim por diante, mais. Agora, os que tem i.
I vezes θ menos Iθ ao cubo sobre 3 fatorial mais Iθ a quinta sobre 5 fatorial menos Iθ sétima sobre 7 fatorial e assim por diante. A gente pode colocar o I em evidência, como eu falei. Vou até aumentar aqui, ó. E elevado a Iθ é 1 menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial mais θ quadrado sobre 4 fatorial menos θ sexta sobre 6 fatorial, etc. Mais I, colocando aqui em evidência o I, θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial mais θ quinta sobre quinta fatorial, menos θ sétima sobre 7 fatorial e etc. Gente, vamos voltar aqui pro seno e cosseno. Vocês estão vendo, né? Isso daqui, ó, é exatamente cosseno de θ. E isso daqui é exatamente seno de θ. Não precisa mais falar nem nada, né? Cosseno 1 menos x ao quadrado, que nesse caso é θ ao quadrado dividido por 2 fatorial, mais θ quadrado dividido por 4 fatorial, menos θ sexta, mais sétima oitava, enfim. E o seno aí. E é assim que está relacionado o E elevado a I, θ, e com cosseno de θ, seno de θ. A gente pode chamar de x, mas como eu falei, geralmente é θ por causa que cosseno e seno sempre são dados em ângulos, né? Então a gente pode escrever que E elevado a I θ é cosseno de θ, que é toda essa soma infinita aqui, que aqui não acaba, ó, reticências infinita, continua, mais I seno de θ. Essa daqui é a fórmula de Euler. E a identidade de Euler é o caso específico em que θ é igual a π. Por quê? Porque seno de π é zero. Na verdade, o seno de qualquer número múltiplo de π, que a gente pode escrever sendo seno de kπ, é zero. Bom, E elevado a π fica sendo cosseno de π mais I seno de π. Só que como eu falei π, ou qualquer que fosse kπ que seja um múltiplo de π, é zero. E cosseno de π é menos 1. Então, a gente ia ter que E elevado a π é menos 1 mais 0. Somando mais 1 de ambos os lados, a gente ia ter que E elevado a π mais 1 é igual a 0. E isso daqui é a conhecida identidade de Euler. Feliz Natal para todos! Esse foi o vídeo e eu espero que tenha ajudado. Eu tenho um resumo muito mais bonitinho no meu caderno, porém eu não consigo fazer isso no computador, não consigo mesmo. Então ficou assim, é a terceira tentativa. E é isso, gente. Feliz Natal, boas festas, beijos.